gostaria, irmãos, por reverência à palavra, eu gostaria que você se colocasse de pé para nós fazermos uma leitura no livro do Doutor. A Bíblia vai falar que teve um certo homem que ele era doutor e ele escreveu um livro. Quem se lembra? Quem sabe quem é o doutor? Lucas, o livro do doutor Lucas, capítulo 22. Se você tem o seu exemplar da Bíblia física, abra Lucas, capítulo 22. Se você tem no seu telemóvel, abra Lucas também, capítulo 22. Vou esperar os irmãos encontrarem para nós fazermos uma leitura, para que os irmãos acompanhem comigo. Lucas, capítulo 22. Do versículo 17 ao versículo 20. Eu vou ler na versão mais tradicional e depois nós vamos mudando de acordo com o desenrolar da mensagem. Tá bem? Quantos se encontraram, diga amém. Amém. Louvado seja Deus. Quanto não encontrou, diga eu. Opa, não ouvi, então vamos ler. O versículo 17 diz assim: E tomando o cálice, e havendo dado graças, disse: Tomai-o e reparti entre vós. Porque vos digo que já não bebereis do fruto da vide, até que venha o reino de Deus. E tomando o pão, e havendo dado graças, o partiu e deu-lhes, dizendo: Isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, tomou o cálice depois da ceia, dizendo: Este cálice é o Novo Testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Pai, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, nós te pedimos permissão para mais uma vez nos colocarmos diante da tua face. Senhor, eu creio e eu acredito que o Senhor nunca precisou de homem algum para falar com os teus servos, para falar com a tua igreja. Senhor, nós sabemos que a natureza fala com a tua igreja. Nós sabemos que o Senhor usou até mesmo animais para falar com a tua igreja. Mas nesse momento, Pai, eu te peço permissão para que o Senhor me use, Senhor, para falar com os teus servos, com os teus filhos, a qual vieram aqui sedentos de ouvir a tua palavra neste culto de Santa Ceia. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu peço-te misericórdia pela minha vida, Pai. Porque eu sou um pobre, sou indigno, sou um pecador miserável. Mas se não fosse a tua graça na minha vida, eu não seria nada. Então, em nome de Jesus Cristo, derrama a tua graça no nosso meio. Abençoe a vida dos meus irmãos, abençoe a vida dos teus servos, Pai. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Pode se sentar, irmãos. Pode ficar à vontade. Todos nós sabemos o que está a se realizar aqui hoje. Hoje é um culto denominado culto de Santa Ceia. Para muitos é apenas um ato simbólico. Para outros, o porquê que eu falo, porquê, Leandro, que você fala um ato simbólico? Porque para as pessoas aí fora, quando a gente fala que nós vamos comer o corpo e beber o sangue, fala assim, você é canibal? Não. É o simbolismo, simbolicamente mesmo falando. O corpo, o pão, o sangue, o vinho. Então, o que nós vamos fazer aqui hoje, para muitos, é um ato simbólico. Para muitos, um ato cerimonial, que é um ritual ao qual nós fazemos todos os segundos domingos do mês. Ou seja, nós estamos no mês de fevereiro, é o nosso segundo ritual a respeito disso que nós vamos fazer. Tem pessoas que já participaram demais. Por exemplo, o pastor Jackson, hoje ele foi em Carcavelos. Agora à noite será a terceira. Tem pessoas que, infelizmente, ainda não participaram de algum, porque estavam trabalhando, porque estavam viajando. Então, nós, por costume, todos os meses, ao segundo domingo do mês, nós realizamos esse ritual, denominado ceia. Só que, irmãos, a ceia vai muito além de um ato simbólico, de um ato cerimonial. A partir do momento que nós cremos e nós entendemos, nós passamos a observar que o que está sendo realizado aqui hoje é muito mais espiritual do que nós possamos imaginar. Tem pessoas, tem denominações que faz a ceia uma vez
por ano. Tem pessoas, tem dominações que fazem a cada 6 meses. Como eu falei, nós realizamos todos os meses. O que está sendo realizado aqui hoje, meus irmãos, é tremendo. É um algo espiritual que, assim, que nós precisamos realmente estar em Cristo para entender a dimensão do que nós estamos fazendo. Sabe por quê? Para início de conversa, alguém precisou morrer, mesmo ele não merecendo, ele precisou morrer para que nós estivéssemos aqui hoje realizando este ato simbólico, este ritual religioso, este ritual cerimonial. Então alguém precisou morrer. Cristo precisava? Não. A Bíblia diz em João capítulo 3, versículo 16, que Deus, Ele amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu único Filho. Para quê? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, queridos, nós estamos aqui hoje para celebrar a morte de Cristo na cruz do Calvário. Como que pode celebrarmos uma morte? Podemos sim. Porque foi através daquela morte que nos trouxe cura, através daquela morte que nos trouxe salvação, através daquela morte que nos trouxe libertação. Nós já falamos algumas vezes a respeito disso, então nós só temos motivo para glorificar a Ele. Porque se Ele quisesse, Ele não tinha subido aquele madeiro, Ele não precisava ter ido ao Gólgota, se entregar em favor de indignos, de pecadores, de merecedores como eu e como você. Porque não adianta a gente falar assim, mas eu sou bonzinho. Não. A Bíblia diz que um certo homem fala assim, miserável o homem que sou. Então talvez, irmãos, daqui o mais indigno, o mais merecedor sou eu. Mas quando Cristo se entregou na cruz do Calvário, veio derramado sobre minha vida uma coisa chamada graça. Graça nada mais é do que favor imerecido. Cristo, Ele fez um favor para mim, para você, se entregando na cruz do Calvário. Nós não merecíamos, mas Ele foi lá e se entregou. Isaías diz que como um cordeiro mudo, Ele se entregou. Como um cordeiro puro, sem mancha, imaculado, ou seja, sem pecados. Ele se entregou por pobres e por miseráveis pecadores como eu e como você. Leandro, o que você está falando? Você está me jogando para baixo? Não, queridos. Eu estou apenas pregando o que a palavra de Deus diz. Que nós somos pobres, miseráveis e indignos pecadores. Nós só estamos aqui hoje porque Cristo derramou sobre as nossas vidas a sua maravilhosa graça. E eu separei 5 aspectos para nós meditarmos nessa noite. O que a celebração da ceia significa para nós que somos cristãos. Lucas capítulo 22, o verso 19, vai dizer assim, deixa eu mudar a versão aqui, tá bem? Lucas capítulo 22, o verso 19. Depois pegou o pão e deu graças a Deus, em seguida partiu o pão e deu aos seus apóstolos, dizendo: isso é o meu corpo que é entregue em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Em algumas igrejas que tem aí, esse ato, talvez, jovens, vocês não... Por isso que é importante, como eu falei ontem, e o pastor Alex, e o pastor James e todos os irmãos que estavam aqui, é importante para os jovens entenderem o que é isso. Em algumas igrejas aí, isso aqui é chamado de Eucaristia. Quem já ouviu essa palavra, Eucaristia? Então, assim, em algumas igrejas, isso aqui é chamado de Eucaristia. Isso aqui que nós estamos fazendo, denominado Santa Ceia, irmãos, é um memorial que nós estamos fazendo. O próprio Cristo, no versículo que nós acabamos de ler, ele diz no finalzinho do versículo, ele fala assim, façam isto em memória de mim.
trazer à nossa memória a morte de Cristo. A morte de um homem que não tinha pecado, mas se fez pecado pela minha e pela tua vida. O próprio Isaías diz o seguinte, que ele carregou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas transgressões e todas as nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz hoje estava sobre ele. Ou seja, se nós temos paz para com Deus hoje, é porque Cristo um dia precisou se entregar pelas nossas vidas. Então, o que nós fazemos aqui hoje, irmãos, é lembrarmos um sacrifício vivo, um sacrifício eficaz. Ao contrário do que muito se diz por aí, irmãos, tem pessoas que têm denominações, têm igrejas que precisam fazer rituais, precisam fazer cerimoniais para que as pessoas sejam e para que as pessoas fossem purificadas. Não. A Bíblia vai dizer que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Então o poder para perdoar os pecados não está sobre o pastor James, sobre o pastor Alex, sobre o Vicente. Não. O poder para perdoar os pecados está somente em Cristo. Uma certa feita um homem chega para Jesus. Jesus Cristo fala assim, bom mestre. Jesus Cristo fala assim, não há senão um bom, senão Deus o Pai. Então não existe James, o bonzinho, Jaqueline, Eliabe, bonzinho não. Bom é Deus. Bom é Cristo que entregou a vida em favor da minha e da sua. Quem aqui é pai, irmãos? Quem aqui é mãe? Quem é pai, quem é mãe? Sabe como é difícil ver um filho doente. Agora você já imaginou um filho ser chicoteado, ser esbofeteado, colocarem na cabeça dele uma cruz, colocarem na cabeça dele uma coroa de espinho, obrigá-lo a carregar um madeiro, uma cruz pesada, pesando mais ou menos 65 quilos, por 600 metros. Você já imaginou? E o próprio Pai quieto. Chega ao ponto que Jesus Cristo na cruz do Calvário, ele se entrega, ele fala assim, Pai, está consumado. E naquele momento, irmãos, o véu que nos separava de Deus foi rasgado de alto a baixo. Talvez você não entenda por que não foi rasgado de baixo ao alto. O próprio Deus tirou de lá de cima o que nos separava. O que é que nos afasta do amor de Deus? O meu e o teu pecado. Então, a partir daquele momento, o véu que nos separava do Pai foi rasgado de alto a baixo. Os nossos pecados agora podem ser perdoados, porque Cristo acabara de se entregar na cruz pela minha e pela tua vida. Meu Deus. Então, quando nós estamos aqui celebrando a ceia, nós estamos declarando publicamente para o mundo que Cristo morreu para perdoar os meus e os teus pecados. Nós estamos trazendo à memória todos os meses que Cristo se entregou para perdoar a minha e a tua vida. No versículo 20, nós temos 19, o versículo 20 de Lucas diz assim, depois do jantar, do mesmo modo, deu a eles o cálice de vinho, dizendo, este cálice é a nova aliança feita com Deus, feita por Deus com o seu povo. Este cálice é a nova aliança feita por Deus com o seu povo. Aliança que é garantida pelo meu sangue derramado em favor de vocês. Se nós pararmos para ler o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, irmãos, nós vamos ver que assim, que antes de Cristo era uma coisa, que após Cristo é outra. Como assim?
para aniquilar a lei? Não, ele veio para cumprir a lei. Eu falei, eu acho que foi na quinta-feira aqui para os irmãos, que assim, no Pentateuco, nos 5 primeiros livros da Bíblia, você vai ver falando muito disso, principalmente em Levítico, por ali assim. Vai falar que os pecados do povo eram perdoados com derramação de sangue, com derramamento de sangue. O que era? Trazia-se uma pomba branca, ia lá, matava a pomba, sacrificava. Trazia uma ovelha e assim era feita a propiciação do pecado desses homens, desse povo do Antigo Testamento. Quando Cristo vem, que ele fala assim, olha, a partir de agora, este cálice, este sangue derramado em favor de vocês, é o símbolo da nova aliança feita por Deus com vocês. Então, todas as vezes que nós comemos e que nós bebemos esse pão, nós temos que lembrar dele. Nós temos que lembrar de uma nova aliança que foi feita por Deus. Olha, lê aí, 1 João. Sara, põe aqui 1 João, capítulo 2, versículo 12. Por favor. 1 João, capítulo 2, versículo 1 e 2. Desculpa, versículo 1 e 2. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo, o 2. E ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Então, queridos, pelos nossos pecados, quando eu falo que o nosso pecado Cristo aniquilou, Cristo perdoou, é porque a Bíblia fala. Ele é o nosso advogado para com o Pai. Se você pecar, você tem que confessar com o seu pastor? Sim, você tem que confessar com o seu pastor. Mas você tem que confessar a Deus. A Bíblia fala, eu estava falando essa semana com minhas filhas a respeito disso, o seguinte. A Bíblia fala que o meu Deus e o teu Deus, ele é tão grande, que o mundo cabe na palma de sua mão. A palma da mão é isso aqui. A Bíblia fala que os oceanos, isso é Bíblia, tá? Isso está na Bíblia. A Bíblia fala que os oceanos, ele mediu uma concha de sua mão. Os céus, ele tem a capacidade de medir a palma. Agora, deixa eu te falar uma coisa. Um Deus que ele é tão grande desse jeito, tu acha que tu vai conseguir esconder o pecado dele? Talvez tu possa esconder do teu pastor. Talvez tu possa esconder do Leandro. E eu não quero, não me interessa saber do teu pecado. Para mim, já me basta os meus. Então, assim, você não pode esconder os seus pecados. Não pode. Ele te deixa. A Bíblia Sagrada, ela fala assim, que aquele que confessa e deixa, o que acontece sobre ele? Alcança misericórdia. Mas precisa confessar e deixar. Porque o meu e o teu advogado está lá. No versículo 1 fala, nós temos um advogado para com o Pai. Jesus Cristo justo. Ele mesmo é a propiciação pelos meus e pelos teus pecados. Hebreus capítulo 9, sabe? Hebreus capítulo 9, 15, versículo 15. E por isso é mediador de um Novo Testamento, para que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados recebam a promessa da herança eterna. Vai, pode passar. Porque onde há testamento é necessário que intervenha a morte do testador. Porque um testamento tem força onde houver morte, ou terá ele algum valor enquanto o testador viver. Vai, pode ir até o 20. Por isso também o primeiro não foi consagrado sem sangue. Porque, havendo Moisés anunciado a todo o povo
mandado. Este era rituais que eram feitos para perdoar o pecado do povo. Só que em 1 João fala que Cristo ele se entregou pelas propiciação. Você sabe o que significa propiciação? Eu vou ler uma outra versão aqui. 1 João, quem tiver pode acompanhar. 1 João 2, o versículo 2. De uma outra versão, na nova linguagem de hoje, tá? 1 João, capítulo 2, é os versículos que Sara colocou que nós já lemos. Só o versículo 2. É por meio do próprio Jesus Cristo que os nossos pecados são perdoados. E não somente os nossos, mas também os pecados do mundo inteiro. Então agora já não precisa mais sacrificar carneiro, sacrificar bodes, sacrificar ovelhas, nem bois. Porque Cristo, a ovelha imaculada, já se sacrificou, já se fez pecado pela minha e pela tua vida. Então, o sangue dele, derramado na cruz do Calvário, é um sinal da nova aliança na nossa vida. Aleluia. Lucas também, irmãos, no mesmo texto de Lucas, capítulo 22, no mesmo tema, no mesmo texto que nós estávamos lendo, Lucas, capítulo 22, o versículo 14. É um pouco antes do 17 que a gente leu. Quando chegou a hora, Jesus sentou-se, é o que a Bíblia diz, tá? Jesus sentou-se à mesa com os apóstolos e disse: como tenho desejado comer este jantar da Páscoa com vocês antes do meu sofrimento. Eu te faço uma pergunta, irmão. Quem são os chamados a participar da ceia do Senhor? Existem algumas características, algumas coisas que nós podemos falar a respeito dos chamados para participar da ceia. Nós lemos um versículo anterior que fala que ele perdoou não só os nossos pecados, mas como o pecado do mundo. Mas não é tão simples assim. Nós precisamos cumprir com algumas coisas. Nós precisamos fazer algumas coisas para poder os nossos pecados serem perdoados. A primeira coisa que nós precisamos fazer qual é? Aceitar a Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. Quando eu falo como único e suficiente, é de verdade único e suficiente. Que agora não precisa mais você se apegar por exemplo, o santo casamenteiro. Eu quero um casamento, então eu vou me apegar. Eu falo sempre do santo casamenteiro porque eu lembro que é o santo padroeiro do bairro que eu morava no Brasil, que é o Santo Antônio. Então assim, não, se eu quero um casamento, eu entrego ao Santo Antônio, que é o santo casamenteiro. Se eu quero um X, eu entrego a Santo Expedito. Queridos, não. Existe um só que você pode entregar suas petições e suas orações a Ele. Jesus Cristo, o justo. Ou melhor, deixa eu falar como nós costumamos falar. Existe três. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Os três se formam um. Então, quando orares, entrega as tuas petições a Ele. Então, a primeira coisa que nós precisamos fazer para ter os nossos pecados perdoados é aceitar a Cristo, é conhecer a Cristo. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 27. Vamos ver o que diz 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 27. Filho. Ora, isso é Paulo falando. Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Quem são esses que Paulo está falando aqui? Somos nós que já conhecemos, que já nos entregamos, que já aceitamos a Cristo. Nós somos corpo dele. Agora nós estamos unidos. Nós estamos unidos um ao outro. E juntos
dizia, somos membros do corpo de Cristo. Isso é tremendo quando Paulo explica, em 1 Coríntios também, Sara, capítulo 11, que é a leitura comumente lida nas ceias, que o pastor Jamerson vai ler. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 9. 29, eu falei 9, é 29. 29. A leitura da ceia a partir do 17, então é versículo 29. Olha o que Paulo explicando para nós que somos corpo, ele fala. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo assim o corpo do Senhor. Nós agora, irmãos, nós somos corpo. Vou ler na versão mais atualizada, 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 29, para você entender o que Paulo está falando disso. Olha, na versão da NTLH, pois a pessoa que comer do pão ou beber do cálice, sem reconhecer que se trata do corpo do Senhor, está sendo julgada ao comer e beber para o seu próprio castigo. Então nós precisamos conhecer a Cristo, se entregar a Ele e reconhecer que este ato que nós estamos fazendo não é simplesmente um ritual, um mero ritual religioso, não. Nós estamos aqui reconhecendo que Ele se entregou, que Ele morreu na cruz do Calvário para salvar e perdoar os nossos pecados, para salvar as nossas vidas. Ele ainda tem poder para salvar os nossos familiares, os nossos entes queridos, tanto os de perto quanto os de longe. O que nós não podemos de maneira alguma é desistir. Não. Queridos, a Bíblia diz que quem convence o homem do pecado e do juízo é o Espírito Santo. O nosso papel é pregar, é instruir, é ensinar e é orar. Continuar orando em favor da vida dessas pessoas. Paulo, ele também, em 1 Coríntios, a partir do versículo 17, sabe? Ele vai passar, irmãos, uma série de coisas que pode nos impedir de celebrarmos a ceia do Senhor. Isso eu apontei aqui como obstáculos. Os obstáculos que nos impedem de cear. Paulo, ele já disse. Talvez o primeiro, o primordial, o maior e principal obstáculo que te impede de ceiar? Pecado. Pecado não confessado e não tratado. Porque pecador, irmãos, quem aqui não é pecador? O primeiro pecador está aqui. Eu sou pecador. Como eu falei, sou indigno. Mas os meus pecados foram perdoados. Eu aceitei a Cristo. Eu reconheci que Ele é o único suficiente Salvador da minha vida. Os meus pecados foram confessados, foram tratados e eu fui perdoado. Eu fui perdoado. Então, talvez o maior, o principal que eu vejo, e que eu vejo as pessoas fazendo de qualquer maneira, é ceiando um pecado. No Brasil, nós tínhamos uma congregação lá no bairro onde nós morávamos, e nós sabíamos, quando membro, nós sabíamos que o irmão estava em pecado. Mas a Bíblia, neste texto, do versículo 17 até lá, à frente, Paulo fala assim: examine-se, pois, o homem a quem? A si mesmo. Então, o pecado do Eliabe não é o pecado do Leandro, que não é o pecado do Alex, que não é o pecado do Vicente, não é o pecado do Jansen, não. Quem sabe dos seus pecados? Quem sabe do meu? Está aqui. Por isso que Paulo ele fala: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Um outro obstáculo que pode te impedir de ceiar, irmãos, é não estar fraternalmente ligado com os teus irmãos. Paulo aqui,
ele ensinando aos coríntios, ele vai falar no versículo, diz assim, ó. Nisto, porém, que vou dizer, não vos louvo. Ou seja, ele está feliz com o povo de Corinto? Não. Na NTLH diz assim, nas instruções que agora vou dar a vocês, eu não posso elogiá-los, pois nas reuniões de adoração fazem mais mal do que bem. Por quê? Existia no meio do povo, porque há entre vós, pula filha, porque antes de tudo, ouço que quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões, algo que pode te impedir de ceiar. O que é dissensões? Divisões. Olha, e eu acredito que haja entre vós divisões. Versículo 19, sabe? E até importa que haja entre vós heresias, para os que são sinceros se manifestem entre vós. Então, queridos, dentro da igreja de Corinto, que Paulo está ensinando, que é a leitura que nós fazemos todos os meses na ceia do Senhor, ele fala que há dissensões dentro da igreja, que há heresias. Versículo 20. De sorte que quando vos ajuntais no lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Na minha versão diz assim, quando vocês se reúnem, não é a ceia do Senhor que vocês querem comer. 21. Pois, na hora de comer, cada um trata de tomar a sua própria refeição. E assim, enquanto uns ficam com fome, outros chegam até a ficar bêbados. Paulo está tratando aqui, não é pelo povo do mundo, não é quem está lá fora. Talvez você fale assim, divisões, partidarias, brigas, ira, egoísmo, tudo isso existia onde? Dentro da igreja de Corinto. Paulo está falando que tudo isso pode impedir o crente de tomar a ceia do Senhor. Ele critica e ele aponta. Ele fala assim, ó, tem que ter os que são as heresias, tem que ter as pedras de tropeço, tem, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. Então o que Paulo está falando ainda se aplica na igreja de hoje. Ainda existe muito dentro das igrejas. Partidarismo. Eu sou do lado da Jaqueline. Eu não sou do lado da Dayana. Então o que a Jaqueline fala, para mim está falado. Eu não vou muito com o que... eu tolero. Eu tolero, Ana Paula, mas... eu tolero. Não. O próprio Cristo, eu falei, né, que está permitindo um tempinho dele para falar que nós devemos amar uns aos outros. Como amar uns. Nós temos que amar os nossos irmãos. Amar não significa que a pessoa tem que estar dentro da tua casa 24 horas por dia. Não, não. Não é isso que Cristo está falando. O que Cristo está falando é que você não deve ser falso com a pessoa. Irmãos, seja sincero, seja franco. Isso pode te impedir de ceiar, queridos. Para nós acabarmos, para nós finalizarmos aqui, um aspecto muito importante está no versículo, do versículo 27 ao versículo 29, sabe? Versículo 27. Eu vou ler na minha versão, vocês acompanhem aqui, tá? Vou ler na NTLH, vocês acompanham. Por isso, aquele que come do pão do Senhor ou beber do cálice de modo que ofenda a honra do Senhor, está pecando contra o corpo e o sangue do Senhor. Portanto, que cada um examine a sua consciência e então coma do pão e beba do cálice. Pois a pessoa que come do pão ou beber do cálice sem reconhecer que se trata do corpo do Senhor está sendo julgada ao comer e beber para o seu próprio castigo. Eu gostaria de falar, meus queridos, a respeito da preparação para a ceia do Senhor. Só dois aspectos que nós não vamos ter tempo para falar mais sobre isso. O primeiro aspecto que
Já tratamos disso aqui, nós já falamos bastante disso aqui. O Paulo fala que nós temos que ter consciência do que nós vamos fazer. Porque eu vou usar o Jean, que é meu amigo pessoal, além de meu pastor, ele é meu amigo pessoal, eu posso falar a respeito disso. Porque se o Jean estiver em pecado e comer e beber indignamente, ele está comendo e bebendo para a condenação do James e não para a condenação do Alex. Então, quando eu falo que nós temos que ter consciência a respeito disso, a respeito desse assunto, desse cerimonial que nós estamos erguendo aqui hoje, é nesse aspecto. Não come e beba indignamente. Eu vou falar como assembleiano. Quem é assembleiano aí? Eu não sei, é porque é a congregação, a denominação que eu aceitei a Cristo, que eu fiquei todos os anos lá no Brasil, nas Santas Ceias, lá mais antigamente, sabe o que tinha? Os irmãos vão lembrar. Vicente, você era da Batista, você pode me dizer se lá nas ceias também tinha isso. Sabe o que fazia, o que tínhamos o costume de fazer nas nossas igrejas? Tinha o costume de falar para esses irmãos, olha, agora, antes da ceia, nós vamos abrir um espaço para quem quiser pedir perdão para o outro irmão. Não tinha isso nas igrejas? Os irmãos que assembleiando lembram que assim, ó, quem tiver, está com a oportunidade de pedir perdão para o teu irmão. Na Batista também fazia assim? Já teve? Não! Hoje não mais. Antigamente tinha isso. Por quê? Porque o pastor sabia da consequência da pessoa comer e beber. Errado. Então, meus irmãos, trate disso antes. Você tem que ter consciência do significado do que está acontecendo aqui hoje. Paulo, ele já instrui, Paulo já fala que come e bebe indignamente. Ele está comendo e bebendo para a sua própria condenação. Ele está jogando fora o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Então, se você tem algum problema com o teu irmão, querido, me perdoe. Olha, eu queria te falar que eu errei. Me perdoe. Ou que não, irmão. Se não seja isso, seja de perto, seja de longe, porque o mesmo Deus daqui é o Deus de lá. O mesmo Deus de Portugal é o Deus do Brasil, é o Deus da França, é o Deus da Espanha, é o Deus da Suíça, onde nosso irmão Fernando está, é o Deus do Canadá, onde o irmão da nossa irmã Ana Paula está, é o Deus de todos e todos os lugares. Então trate, não coma e não beba indignamente. E uma outra coisa que Paulo está falando aqui, irmãos, é que nós devemos ter um discernimento espiritual. Sara, põe em Hebreus, capítulo 9, versículo 14. Hebreus 9, 14. Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo. Queridos, pouco me importa se tu bebia, se tu fumava, se tu traficava, se tu era homossexual, se tu era o que fosse. O que me importa é que o Cordeiro Imaculado se entregou para perdoar os meus e os teus pecados. Aqui não está falando que ele perdoa o pecado só de quem mentia, ou só de quem roubava, ou só de quem fumava, ou só de quem traficava. Não. O Cordeiro Imaculado, ele veio para nos libertar, para perdoar os nossos pecados, independente de qual seja. Independente de qual seja. Só que você precisa acreditar, crer, reconhecer e entregar. Aleluia. Amém, irmãos? Aleluia. Eu gostaria de terminar, mas eu gostaria de ler João. Eu não vou ler João capítulo 6, versículo 57. Cristo, ele fala: assim como o Pai que vive me enviou,
vivo pelo Pai, assim, quem de mim se alimenta também viverá por mim. Se você quer viver por Cristo, você tem que comer o corpo e beber o sangue. É o que Jesus Cristo está falando. Amém? Quero devolver a oportunidade. Queria agradecer e queria pedir, irmãos. Os irmãos continuem orando. Ore pela minha família. Ontem eu estava aqui até na hora da reunião, estava mexendo no telemóvel aqui. Acabei perdendo uma tia ontem no